Olá, tudo bem? Bem-vindos ao mundo cultural. Thomas Shelby é quase um robô de tão calculista e frio que é. E às vezes é até complicado pensar que ele é realmente humano por algumas ações que ele aguenta e se mantém calmo. Porém, a prova de que ele é sim um ser vivo da raça humana é devido a um acontecimento da terceira temporada, que se tornou o maior erro dele durante toda a série. E sim, mesmo incluindo a quinta temporada, Thomas cometeu seu maior deslize na terceira, e esse erro envolve a morte da mulher que ele amou, Grace. E claro que irei analisar esse momento importante que tem muito a dizer, então vamos ao que interessa. Quando Thomas, ocupado demais com a Liga Econômica e o plano com os russos, acaba mandando John e Arthur cuidar dos problemas com o italiano Vincent Changretta, seu maior erro começa a acontecer. Pois John, que estava com o ego muito inflado, despreza o italiano e ainda ameaça seu filho, Angel Changretta, este que queria ficar com Lizzie. E bom, depois da negligência de Thomas nesse caso, John vai lá e cega Angel, criando um sentimento de vingança por parte de Vincent Changretta. Esse é o maior erro de Thomas e vou explicar o porquê. Thomas Shelby, na situação em que se encontrava na terceira temporada, tinha tudo em suas mãos. Ou pelo menos achava que tinha. Uma mansão, uma mulher que amava ao seu lado, um filho saudável, negócios prosperando e a única coisa que o incomodava era a Liga Econômica e os negócios com os russos que estava tirando ele do sério. E por isso, Thomas resolveu focar totalmente em resolver logo esse problema e deixar todo o resto para as outras pessoas de sua confiança ou não cuidarem. Pode ver que nem mesmo os assuntos de Grace faziam Thomas prestar atenção nela. Tudo o que estava concentrado na sua mente era esse problema. Mas a vida não é feita de uma missão principal. Há diversas outras secundárias que, se você deixar de lado, podem te prejudicar. Por exemplo, se você está atrasado para o trabalho, você começa a pensar somente nisso e faz de tudo para chegar o mais cedo possível. Porém, com foco apenas nisso, você não presta atenção quando atravessa a faixa de pedestre enquanto o sinal ainda estava aberto. Então, acaba sendo atropelado por um carro. Entende o que digo? Jamais foque 100% em apenas uma coisa, pois quando você voltar a prestar atenção em sua volta, já será tarde demais. E esse é o erro que Thomas cometeu e que trouxe a ele a maior desgraça da sua vida. Focando no roubo com os russos e a Liga Econômica, Thomas deixou uma das missões secundárias, que era escutar o italiano Changretta, nas mãos de seu irmão John, que, se Thomas tivesse prestado bem atenção, iria analisar que não era uma boa pessoa para deixar esse trabalho nas mãos dela. John, como disse, estava se achando demais e óbvio que não iria levar a sério o problema do italiano, que quer queira quer não, com um pouquinho de diplomacia ali, teria sido resolvido de uma maneira bem pacífica. Mas não foi isso que aconteceu. E depois que John cegou um olho do filho de Vincent Changretta, esse foi atrás de vingança, e essa vingança resultou em um tiro bem no peito de Grace, que a matou. Se Thomas não tivesse focado totalmente naquela outra situação, a do roubo, teria reservado um pouco de seu tempo para se encontrar com o italiano e, com a calma e inteligência de Thomas, teria feito um bom acordo com Vincent. O problema é que, mesmo após saber que o John tinha feito aquilo com Angel Changretta, Thomas apoiou o John também. E por que ele fez isso? Bom, é simples explicar. Ao estar focado na questão dos russos, Thomas pensou na decisão mais fácil que veio na sua cabeça: continuar o ataque e não pedir desculpas a Changretta. Ou seja, além de ter deixado John cuidar do negócio, ele depois foi lá e apoiou o que John tinha feito. E aí é errar em dobro apenas porque não queria pensar muito naquilo e reservar todo o seu tempo no roubo dos veículos para entregar a Liga Econômica e os russos. Que afinal era o que estava incomodando, não? Pois é, devido a toda essa negligência, sua mulher morreu. E, após a morte de Grace, foi a primeira vez que conseguimos enxergar Thomas debilitado mentalmente. Isso porque ele necessitou colocar a culpa no colar de Safira. Lembra que tinham dito a ele que estava amaldiçoado? E colocando a culpa nesse colar, ele tirou sua culpa sobre a morte de Grace,
ao acreditar veemente que a Safira era amaldiçoada, ele se livrava da culpa da morte da sua mulher. Porém, sabemos que esse papo de maldição era pura superstição, e que na verdade quem realmente teve culpa na morte de Grace foi o próprio Thomas, que ignorou todos os aspectos secundários de sua vida e negócios para estar prestando atenção apenas no roubo que faria. Enfim, mesmo sabendo da verdade, Thomas faz questão de ir até uma chefe cigana para dizer a ele que a joia realmente estava amaldiçoada. E aí ele mesmo diz, depois disso, que toda religião era uma resposta idiota para uma pergunta idiota. Ou seja, Tommy precisava ouvir de uma autoridade religiosa que a joia estava amaldiçoada, para se enganar e criar uma ilusão que faria-o esquecer a verdade sobre aquilo tudo, que ele era o verdadeiro culpado da morte de Grace. Logo, há uma lição nisso tudo. Como eu disse, jamais foque em apenas uma coisa, pois ao tirar sua atenção de coisas secundárias, essas podem ser fatais para você, como foi para Thomas. Ele precisou se enganar para esquecer dessa verdade, que com o tempo veio à tona de novo. Ou você acha que aquelas visões de Grace na 5ª temporada são porque ele apenas está ficando insano? A verdade é que Grace aparece para ele na 5ª temporada porque a consciência de Thomas vive nesse peso, no peso da morte da mulher que ele sempre amou. Até porque a ilusão de que a culpa foi por causa de uma Safira não duraria para sempre. E temo dizer que a partir dessa culpa, Thomas vai ficar cada vez mais desequilibrado. Não é à toa que ele passa nos últimos episódios da série com um pensamento suicida. Acredito que ele tenha colocado uma arma na cabeça umas 3 vezes durante a temporada, isso porque ele não aguenta mais essa verdade que o incomoda a todo minuto. O fato de que no fundo foi ele que matou Grace. Esse é o maior erro de Thomas, e creio eu que será este a cova desse grande personagem. Bom, eu espero que tenha gostado desse vídeo e análise, e se sim, deixe aquele like por favor. Caso também não seja inscrito do canal ainda, o que está esperando? Se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também, né? Beleza? Muito obrigado por toda a atenção e até mais.